hoje uma família, se nós somos hoje uma família próspera, abençoada, curada, restaurada, transformada, é porque um dia nós tivemos um encontro com Jesus. E eu tive o meu encontro com Jesus. E me converti em 1986. E vim de uma família toda espírita, quanto da parte do meu pai, da parte da minha mãe, todos eles eram espíritas. Meu pai tinha centro, e juntamente com minha avó. Então, assim, toda a geração da minha família era espírita. E eu fui a primeira pessoa que se converteu em toda aquela geração. Então, e como todas as pessoas que vêm de uma família espírita, eu vi muitos traumas, muitas guerras, interior, e principalmente dentro da minha casa. Era uma casa totalmente desestruturada, sem Deus, sem paz, sem amor, sem alegria. Meu pai muito violento, agressivo, bebia muito. E então, assim, uma família totalmente destruída. E no dado momento da minha vida, eu me vi pensando em suicidar. Trabalhava em um apartamento de 3 andares, e dava-se 6 horas da tarde, uma voz falava assim para mim: pula aí dessa janela, pula que a sua vida vai melhorar. Todos os problemas da sua vida vai passar, tudo vai acabar, pula. E uma outra voz falava assim no meu ouvido: não pula não, porque é uma esperança. E todos os dias, era 6 horas, todos os dias, porque eu morava no emprego, então terminava todo o meu serviço, eu estava de boa ali e tal, E nesse momento que eu estava ali de boa, despreocupada, essas vozes vinham no meu ouvido: pula aí, pula que a sua vida vai melhorar, tudo vai acabar. Todo esse sofrimento, essa crise, essa dor, eu não via esperança em nada, não via alegria, minha vida tinha perdido a alegria, o sabor, a cor, o sentido, e não tinha razão de viver. Mais uma voz, aquela voz insistindo: há uma esperança. E nesse dado momento, alguém veio morar comigo para trabalhar no emprego lá, para cuidar da senhora, dona da casa. E ela era da chamada comunidade cristã. E ela falou de Jesus para mim. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus. Eu não tinha ouvido falar de Jesus. Para mim, Jesus estava numa cruz, morto ali. Esse era o Jesus que eu conhecia, Um Jesus morto, pregado numa cruz, que não podia fazer nada por mim. Mas ela me falou de um Jesus vivo, que cura, que liberta, que dá paz ao coração, que dá um futuro melhor, a esperança de um futuro melhor. E ela me chamou para ir no culto de jovens no sábado. E eu fui, e eu falei, só que no meu coração já estava algo determinado. Eu determinei assim: eu vou. Mas se nada acontecer nesse culto, eu vou pular lá daquela janela. Então eu já estava determinada aqui no meu coração. E eu fui. Quando eu cheguei lá, aquele tanto de jovens, dia de sábado, 8 horas da noite, eu que estava acostumada nas baladas, passar a noite nas baladas, dia de sábado, 8 horas da noite, esse tanto de jovem aqui, e era um ambiente diferente, um ambiente de paz, de alegria, de amor. Havia algo diferente ali no meio daquelas pessoas. Aquilo me chamou a atenção. E no final do culto chamaram para você que quer aceitar Jesus no seu coração, você quer ter uma vida nova, vem aqui na frente. E eu fui, larguei minha timidez para lá e fui lá na frente, recebi oração, de entrega, deixei Jesus entrar no meu coração. E a partir daquele momento que ele entrou no meu coração, e também, queridos, havia um desejo de suicídio no meu coração, sabe, um desejo de morrer muito grande, era algo terrível. E quando Jesus entrou no meu coração, aquele desejo de morrer, aquela tristeza, aquela angústia, tudo sumiu. Jesus trouxe cor para a minha vida, tudo ficou colorido. Jesus trouxe sentido para a minha vida, E ele trouxe sabor, ele trouxe alegria, ele me deu uma esperança, me mostrou que há uma esperança em Jesus, há uma esperança, de um futuro melhor. E eu lembro que ali, no meu trabalho, então, na época eu era ali cozinheira, porque foi assim, queridos, eu comecei aos 6 anos eu lavava a piscina, aos 10 eu era babá, fui crescendo, na empresa onde eu trabalhava, fui crescendo, me tornei babá, me tornei arrumadeira, me tornei cozinheira, fui crescendo, Então, quando
quando eu conheci Jesus, que eu estava ali na cozinha, né, lavando a louça ali, ouvindo um louvor, né, no fundo, estou lavando a louça, né, Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar, eu te amo, Senhor, é razão da minha vida. De repente, eu fui como que transportada para um outro lugar, ali lavando a louça, fui transportada para um outro lugar em espírito. Eu me encontrei assim num lugar, um campo muito grande, infinito, né? E esse campo a grama era bem verdinha, esse campo, e juntamente com essa grama tinha umas vasinhas amarelinhas, e esse campo a grama batia assim no meu joelho, era uma grama alta, sabe? E eu olhava assim, eu não via o fim, mas de repente eu olhei assim lá no fundo, vi um homem todo vestido de branco, e veio, né? Veio assim, bem devagarinho, e assim, eu olhava assim para ele, ele estava resplandecendo, né? Havia assim, algo diferente, uma luz brilhante, e ele veio à minha direção, e foi chegando perto, mas algo que me chamou a atenção é que os pés dele não afundavam na grama, e os meus pés estavam todos afundados na grama, a grama batia aqui no meu joelho, e ele veio assim bem devagarzinho, calmamente, né, e se colocou ao meu lado, e eu olhei assim para ele, eu sabia que era Jesus por causa da presença contagiante, alegre dele, sabe, se colocou assim ao meu lado. Eu falei, Jesus, por que o Senhor, né, está aqui com seus pés por cima? O Senhor andou por cima da grama e eu estou com os meus pés afundados. Pergunta não, né? Uma coisa tão simples me chamou a atenção. Mas ele virou para mim e falou assim: se você pegar bem firme nas minhas mãos, e ele pegou bem firme assim nas minhas mãos, né? Se você pegasse bem firme nas minhas mãos, e se você não soltar, você também vai poder andar por cima dessas gramas, como eu estou andando. E ele começou a andar, né, por cima das gramas. E eu comecei a acompanhar ele. E de repente eu estava andando como ele andava, por cima da grama, sabe? E ele falou assim para mim: se você continuar pegando firme nas minhas mãos, quando vier a luta, quando vier a dificuldade, quando vier os problemas, quando vier a enfermidade, quando vier a depressão, quando vier as circunstâncias, você não vai afundar, porque você está segurando firme nas minhas mãos. Você nunca vai afundar se você continuar pegando firmes nas minhas mãos, e você vai vencer, você vai romper, você vai crescer, você vai ser uma mulher conquistadora. Todos os sonhos mais profundos do seu coração, você vai ser realizado, porque você está segurando bem firme nas minhas mãos. E isso foi algo assim que mudou a minha vida de uma maneira radical, essa experiência. E de repente, eu estava na cozinha de novo lavando a louça, sabe? Mas essa experiência que eu tive com Jesus mudou totalmente a minha maneira de ver, mudou, sabe? A minha maneira de pensar, mudou a minha maneira de ver o meu futuro, de que eu tinha um futuro abençoado pela frente. Era só segurar bem firme nas mãos de Jesus. E esse versículo aqui que está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 6 em diante, fala assim, ó, capítulo 3, versículo 6 em diante, fala assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vos sereis amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós amassador. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me isso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós uma bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não
aqui está falando, né? Que o Senhor vai repreender o consumo, vai repreender o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Então, Tiago, queridos, um dos objetivos dele é comer tudo aquilo, sabe? Tudo aquilo que nos pertence por direito, é destruir, é tirar, mas é roubar, né? E o Senhor está falando que Ele tem algo novo para nós. Tudo aquilo que o diabo roubou na minha vida, na minha casa, na minha família, o Senhor restituiu em dobro, em dobro. Aquela decisão que eu tomei de aceitar Jesus como Senhor Salvador da minha vida, aquilo refletiu na vida dos meus pais, que eram espírita. O centro fechou, meu pai se converteu, a minha família se converteu, toda a minha geração foi mudada por causa da minha decisão. E eu era uma jovem de 18 anos. Então, Deus, Ele é maravilhoso, Ele muda a nossa história. E o meu sonho era ter uma família. Esse é o meu sonho, a família que eu não tinha, né? Que era uma família com paz, alegria. Deus me deu uma família linda. Amém? E hoje nós somos uma família unida. E Deus tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural. Amém? Aleluia, glória a Deus. Tudo bem, amados, como eu comecei a dizer, eu nasci em São Paulo, em Diadema, né? É perto aqui de vocês, não é muito longe, né, Davis? Elas conhecem bem, né? Sabe que é perto. Mas eu quero dizer para vocês que meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. Eu sou um dos meios deles, né? Só que tempos difíceis no passado, né? A situação era mais complicada, financeiramente falando. Porém, meu pai e minha mãe tiveram 10 filhos. E aí você pode imaginar, 4, 5 rapazes dormindo num quartinho. Era um aperto, era uma luta. E além de tudo isso, muita pobreza. A gente passamos muita fome, muita dificuldade financeira. Estudamos nos trancos e barrancos. Apesar que a escola era pública, né? Não tinha condições. Mesmo assim, muitos de nós, os meus irmãos, iam para a escola para poder lanchar. Porque em casa praticamente a gente não tinha alimento. Meu pai, infelizmente, ele se tornou um alcoólatra. Meu pai faleceu no ano de 2000, devido à bebida, né? Então adquiriu uma cirrose e veio a falecer. 2001, na verdade, foi a época que o meu menino mais velho nasceu, né? Primeiro. Só que meu pai, ele era um bom motorista. Estava até falando com o Darcy, né? Foi hoje ou ontem, meu pai, ele era motorista de ônibus em São Paulo. Trabalhou aí uns 40 anos de motorista. Ganhava bem. Mas a Bíblia diz que o salário do homem, né? Ele tem um saco, às vezes o saco está furado. E aí ele recebe o salário e vai embora, né? Assim era meu pai. A gente não via dinheiro, minha mãe não via dinheiro. E meu pai, ele era tão bom motorista que ele recebeu um prêmio do governador de São Paulo, na época, Mário Covas, como o melhor motorista de São Paulo. Motorista de ônibus. Nunca bateu um ônibus. Só que, infelizmente, ele se tornou alcoólatra e aí, devido a isso, veio a falecer. Enfim, muitas dificuldades, muitas lutas. E nesse período todo, nesse meio todo, eu e meus irmãos, os homens, né, nos envolvemos com as drogas.
maconha, cocaína, crack. Eu, particularmente, foram 10 anos perdido no mundo das drogas. 5 deles foram no crack. Totalmente perdido. Aí você pode imaginar, você envolvido nas drogas, envolvido com outras pessoas que eram todos também dependentes de drogas, aquela galera, que a gente crescia junto ali, vamos dizer, não posso dizer a maioria, mas uma parte boa dela, infelizmente, se envolveu também com as drogas. Você pode imaginar 5 irmãos dentro de um quarto usando droga. Que loucura que não era. Aí talvez você pergunta assim, mas como é que vocês arrumavam dinheiro então para usar droga? Qual seria a forma? Roubo. Tem que sair para roubar. Porque a vida do dependente, do usuário de droga é essa. Ele não consegue trabalhar, não consegue estudar, ele não tem futuro, não tem esperança de um futuro, porque às vezes está tão envolvido ali que... Mas, assim, meus irmãos mais velhos, foram, na época, desenvolveram, não com crack, mas com maconha, cocaína, e o meu irmão mais velho, ele puxou o lado do meu pai da bebida, na verdade ele se tornou um alcoólatra também. Mas com o passar dos anos, a gente foi crescendo ali e tal, e meus irmãos mais velhos foram trabalhando, foram arrumando trabalho e tal, começaram a trabalhar e foram parando de usar drogas e bebida. Meu irmão mais velho, que era alcoólatra, ele parou, graças a Deus, pois ele casou, ele é casado, tem a sua casa, tem o seu lar, tem a sua família, motorista de ônibus, igual meu pai, mas não bebe mais. Ainda não se converteu, ainda não entregou a vida dele para Jesus, mas eu creio que é só uma questão de tempo. Mas graças a Deus tem uma vida honesta, trabalhador, uma vida direita, e meus irmãos foram seguindo o mesmo caminho. Mas naquela época eu não consegui seguir o mesmo caminho. Eu me perdi, irmãos. Crack passou a ser algo de domingo a domingo na minha vida. E aí eu me envolvi com tudo que não prestava. Na rua, com colegas. Aí assalto, roubo aqui, roubo ali, tudo para usar droga. A ponto de um dia a minha mãe falar assim: eu prefiro te ver morto no caixão do que você nessa vida. Mas eu fui me envolvendo aí, no crack principalmente, e ali em Diadema era uma cidade mesmo, um lugar pesado mesmo, lógico, em outros lugares, infelizmente, tem de tudo, mas ali era terrível. Mas com meus 24 anos de idade, já totalmente perdido, nessa época eu já tinha parado de estudar há muito tempo, na época eu parei na 5ª série, não conseguia nem ir para a escola mais, não tinha força para trabalhar, não conseguia trabalhar. Eu cheguei a trabalhar, é claro, trabalhava aqui, trabalhava ali, fazia um bico aqui, fazia outro bico ali, arrumava um emprego, mas não parava no emprego. Todo dinheiro que entrava já era tudo para droga. E com meus 24 anos de idade, totalmente perdido, sem esperança, não via nada no meu futuro, fiz igual a minha esposa. Aquela voz veio falar comigo, Tira a sua vida. Acabou com a sua vida. Seu sofrimento vai acabar. Você vai descansar. Sua família vai parar de sofrer. Sua mãe vai parar de sofrer. E aí, a gente está ali, a gente não conhece nada. O que a gente pensa? Não, vou acabar com a minha vida então. Tirar minha vida e pronto. Meus 24 anos de idade, então eu decidi um dia tirar minha vida. Eu falei, vou me enforcar e acabo com minha vida e pronto. Acabo com todo o meu sofrimento. Eu mesmo já não me aguentava mais. Eu não conseguia nem olhar no espelho. Porque quando eu olhava no espelho,
eu não me via. Eu via um outro ser, uma outra pessoa, terrível. E aí eu mesmo não me aguentava, não me suportava, eu não suportava mais aquela vida. E agora, tinha momentos que eu queria parar. E eu falava, eu vou parar. Hoje eu vou largar as drogas. Mas eu não tinha força, eu não conseguia. E aí, quando eu tomei a decisão de tirar minha vida, de me enforcar, peguei uma corda, fui para a casa do meu pai e fiz lá, armei aquela corda, fiz o laço lá, tudo bonitinho, certinho. E naquela época, então, eu entrei no estado de depressão ali. E eu chorava, olhava para aquela corda, minha vida ali, sabe? Tudo que eu estava vivendo, todo aquele sofrimento, aquela luta. E aquela voz falava comigo, tira a sua vida agora. Você seu sofrimento vai acabar. E aí, eu me lembro que eu pus uma cadeira, subi e peguei a corda. E quando eu fui pôr a corda no pescoço, de repente, começaram a bater palmas lá no portão de entrada e uma voz começou a falar comigo. A esperança para você. Não tira a sua vida. Mas aquela outra voz falava, parece mais forte, né? Tira a sua vida, acaba com o seu sofrimento. E tinha gente lá no portão batendo palmas. Mas aquela voz que começou a gerar uma esperança dentro de mim, falou mais forte comigo. Eu senti ela falar comigo, para me descer lá e atender. Eu fui. Quando eu me aproximei lá fora, era um corredor grande, na casa do meu pai. Quando eu cheguei lá no portão da entrada, tinha uma senhora e uma jovem. E eu me lembro, queridos, que eu não olhava nos olhos deles, eu não conseguia, sabe, cabeça baixa. Eu só sei que eu cheguei, até a senhora me entregou o folhetinho, eu peguei o folheto, me virei, fui botando para dentro, não dei atenção para elas, não dei moral. E aí, aquela senhora me chamou novamente. Quando ela me chamou, aí algo forte me fez me virar de cabeça erguida, olhando nos olhos delas. E quando eu me virei, me lembro que eu vi assim uma luz forte. Eu não vi o rosto delas mais, mas eu escutei uma voz. E aquela voz falou assim comigo: jovem, Jesus te ama. Quando ela falou aquela voz eu senti ela entrar dentro de mim, me arrancar todo aquele momento ruim que eu estava vivendo. E eu senti um desejo forte de viver. Decidi voltar para o quarto, pegar a corda e jogar fora. Fiz isso. Mas sem conhecer a Deus, sem saber de nada, eu fiz uma prova com Deus ali naquele dia. Eu falei, bom, se Deus me ama mesmo, como aquela senhora acabou de me falar, que Ele provasse para mim e me ajudasse sempre toda aquela situação, porque sozinha não dava nunca mais. Amados, passou uns 20 minutos mais ou menos, de repente chega um dos meus irmãos, me encontra lá e fala assim: Ronaldo, faz tempo que eu estava te procurando. Olha, eu conheço um lugar, eu conheço uma casa de recuperação, ou uma clínica de recuperação. Se você quiser, eu te levo para lá e você se recupera. Você quer? E eu falei para ele: eu quero. Eu quero porque eu preciso de ajuda. Então foi numa sexta-feira, dia 16 de março de 1994, me internei nessa casa de recuperação em Uberlândia, Minas Gerais. Lá fiquei 9 meses, que era o tempo de tratamento. 9 meses de muita luta, não foi fácil. Abstinência, processo mesmo doloroso, de passar mal, mas eu coloquei na minha cabeça. E quando eu saí de São Paulo para Minas Gerais, eu não sabia que era um lugar evangélico, não sabia que era uma casa de recuperação, mas eu não sabia. Até mesmo quando eu cheguei lá no primeiro dia, e eu entrei, passei por um corredor, uma chácara, e aí tinha um salão do lado,
tinha ali em volta de 20, 25 homens. E eles estavam ajoelhados orando. E uns oravam alto, oravam em línguas estranhas. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, agora realmente eu descobri que eu fiquei maluco de vez. Olha onde eu vim parar. Que lugar é esse? Porque eu não tinha entendimento. Mas quando eu saí de São Paulo para lá, quando eu saí determinado, eu fiz um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus até hoje. Eu tenho uma aliança com Deus. Falei para Deus, Senhor, se o Senhor me libertar, nunca mais na minha vida eu vou usar droga. Em 94 para 2024, quantos anos dá? 30 anos. Eu sou novo ainda, graças a Deus. 30 anos, queridos. Eu tenho uma aliança com Deus. E eu não quebro essa aliança. É melhor Ele me levar do que eu quebrar essa aliança. Amém? Mas por que eu estou te falando isso? Porque eu estou te contando meu testemunho um pouquinho, né? Um pedacinho. Eu quero dizer para você que eu e você temos um chamado. Não importa, talvez a sua história foi pior do que a minha. Não tem problema. Uma coisa é certa. Você tem um chamado. Deus te chamou. Deus está te chamando. Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele quer e Ele está escrevendo uma história. Talvez uma história nova na sua vida. Aquela história que foi escrita, uma história de derrota, de fracasso, sabe? Passou. Eu tinha uma história fracassada. Quando você olha para trás, quando eu olho para trás, 30 anos atrás, minha história era fracassada. Mas quando eu fui para esse lugar, ali Deus começou a transformar a minha vida. Depois de 9 meses, o pastor me chamou e falou assim: Ronaldo, você está liberado. Você venceu o seu tempo. Você está liberado. Se você quiser, você pode ir embora. Volta para São Paulo, volta para sua casa, para sua família. E eu fiquei olhando para ele, eu vi ele falar aquilo, né? E o Espírito Santo começou a falar comigo: o que você vai fazer lá em São Paulo? Voltar lá para quê? E aí eu comecei a lembrar dos colegas. E aí eu comecei a lembrar também da minha aliança com Deus. Aí eu pensei: bom, se eu voltar, eu vou quebrar a aliança. Não estou preparado para voltar. Aí eu falei para o pastor: pastor, eu posso continuar aqui? Ele falou: pode. Se quiser, você pode continuar nos ajudando agora. De aluno você passa a ser um estagiário. Foi na hora, irmão, só abracei na hora. Falei: glória a Deus, então vou ficar. Sabe quantos anos eu fiquei na casa de recuperação? 8 anos. 8 anos dentro da casa de recuperação, queridos, trabalhando, passei a trabalhar, me tornei obreiro, trabalhando, ajudando outros dependentes químicos. Depois de 3 anos, eu não recebia salário. Não tinha salário, é tudo pela fé. Deus sempre me honrou. Depois de 3 anos e pouquinho, 3 anos e pouquinho, orando, um dia Deus falou para mim assim, usou uma pessoa e falou assim: ó, Deus mandou te falar que é para você pedir para Ele uma esposa. Ele quer te dar uma esposa. Aí eu olhei assim para aquela pessoa e falei: mas como assim? Não tenho salário. Assim, eu olhei humanamente, né? Eu não tinha nada. Eu morava na casa de recuperação. Como assim Deus está falando isso? Mas eu tomei posse daquela palavra. Falei: tá bom, eu vou tomar posse dessa palavra. Mas eu quero fazer um pedido então. Posso? Pode. Então, já que o senhor está falando que o senhor vai me dar uma esposa, quer me dar uma esposa? Vou pedir 2 coisinhas. Primeiro, que ela seja uma mulher fiel ao Senhor, uma mulher de Deus.
Beleza, qual que é a segunda? Que ela seja uma excelente cozinheira. Irmãos, foram 3 anos comendo comida só de homem. Eu não aguentava mais. Viu, pastor? Foi uma libertação. Eu não aguentava mais. E eu vou falar um negócio para vocês, queridos. Deus fez conforme eu pedi. Uma mulher fiel, uma mulher de Deus, temente a Deus, realmente, convertida verdadeiramente e uma excelente cozinheira. Eu só não engordei mesmo, porque esse aqui é meu mesmo, né? Porque a comida dela é deliciosa, ela vai me estar mais engordando, mais forte, mas é porque sou assim mesmo, é de família, né? Mas não importa, tá certo? Então, eu quero dizer para vocês, nós temos um chamado. Deus me chamou também naquele dia. E aí eu comecei então a obedecer a voz de Deus. Eu comecei a ouvir a voz de Deus. Eu comecei a aprender a ouvir a voz de Deus. E comecei a buscar o reino de Deus. Então, as promessas que Deus tinha para a minha vida. Pois 3 anos nós nos conhecemos, começamos um processo, né? E entramos no processo de casamento, nos casamos, como nós dissemos aqui, estamos casados aí há mais de 25 anos, nós já conhecemos há muito tempo, e temos uma família, 2 filhos abençoados, agora 2 filhas abençoadas, temos um lar abençoado. Depois de 3 anos e pouco ali na casa de operação, comecei a receber um salário mínimo, né? Aí já entrou no processo de casamento, fomos casados e tal, casamos, né? E Deus foi abençoando, Deus foi prosperando, Deus foi abrindo as portas, mas sempre foi assim, muita luta, muito jejum, muita oração, né? A gente aprendeu a orar, aprendemos a jejuar, aprendemos a buscar na fonte certa, e Deus foi abençoando. Agora, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 2,9, um versículo, vou ler um versículo só para você que diz assim: vocês, porém, são geração eleita. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, queridos, primeira coisa que eu e você precisamos entender nesse versículo: uma crise de identidade. E quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vivi uma crise de identidade. Eu falei, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Ou, quem eu sou? Qual é o propósito que Deus está falando comigo? Muitos de nós vivemos uma crise de identidade. Muitos vêm para a igreja e ficam naquelas perguntas, né? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito? Né? Qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? Quem somos? Quero te dizer que você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Certo? A Bíblia diz que você é o quê? Mais que vencedor. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Você não é um doente. Não, você não é. A Bíblia diz que você é sarado, porque Jesus é aquele que cura. Você é uma pessoa próspera em todas as áreas, porque a Bíblia diz que você é isso. Mas a gente vive aquela crise de identidade. Eu vivi isso, principalmente ali na casa de recuperação. Foi muitas lutas, muitos pensamentos de dúvidas, de questionar realmente a Deus, de chegar diante de Deus e falar: Deus, o Senhor tem que me explicar. O que o Senhor quer de mim? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito? Por que eu estou aqui nesse lugar?
Aí ele primeiro falou comigo: olha, a primeira coisa que você tem que entender, eu te trouxe para esse lugar porque você precisa ser liberto das drogas. Agora, queridos, o meu processo de libertação, sabe como é que foi? Na enxada. Vamos para o terreno, meio de mato, furar buraco, capinar. Não tinha, o trabalho terapêutico lá era esse. Não era um trabalho psicológico, sabe, um tratamento psicológico, não era um tratamento médico, não. Você tinha dor de cabeça, ó, obreiro, chamava o obreiro, agora estou com dor de cabeça hoje, eu não sei se eu vou dar conta de trabalhar. Não quer nem saber. O obreiro falava: você não quer nem saber. O seu trabalho hoje é lá na capina. E o sol rachando, e a gente ia para a capina. Mas eu quero dizer para vocês, amados, que foi o melhor tratamento que aconteceu na minha vida. Foi ali. Foi duro, foi. Chuva, sol. A gente ia lá do outro lado do campo buscar saco grande assim, de grama, para poder levar para a chácara para poder plantar grama. Vai de chuva, vai de sol, põe aquele saco nas costas e ia atravessando o meio do mato com cobra, rio. A gente atravessava e ia lá para o outro lado. Mas na minha vida foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje não, hoje as clínicas de recuperação tem tudo, né? Tem piscina, tem um trabalho separado, trabalho psicológico. Precisa de médico, é na hora, é um atendimento na hora, maravilhoso. E mesmo assim, ó, o número de recuperação pequenininho. Porque qual que é o segredo de uma libertação? É a pessoa querer. Se a pessoa não querer, não adianta. Você pode levar ela no melhor lugar do mundo, ela não vai recuperar. Então a primeira coisa que Deus falou comigo foi isso: olha, eu te trouxe aqui porque você precisa ser liberto das drogas. E aqui você vai ser liberto. Aqui eu vou trabalhar no seu caráter. Eu vou mudar o seu caráter. Você precisa de um caráter novo. Você precisa ter uma vida nova, transformada. E aí, Deus então, Ele começou então a trabalhar na minha vida nessa área, no meu caráter. Começou a me libertar. Irmãos, eu tinha sonhos, eu tinha pesadelos. Eu sonhava como se fosse real, como se eu estivesse usando droga. E eu acordava desesperado, querendo usar droga. Aí eu corria lá no pastor, eu corria lá no obreiro, falava: me ajuda, ora por mim, porque eu não estou aguentando. E eles oravam, me aconselhavam, e eu fui superando. Entrou aquele processo de libertação, e eu fui sendo liberto. Irmãos, eu ia quase a noite toda ao banheiro no começo, porque o corpo tem que passar por esse processo de limpeza. Então eu mal dormia, de tanto que eu ia no banheiro para urinar, porque a droga estava saindo, e Deus estava me limpando. Deus estava limpando o meu corpo, Deus estava limpando a minha vida. E aí Ele começou então, a trabalhar na minha vida espiritual. Aí eu comecei a entender então. A primeira coisa que Deus tinha que fazer na minha vida era o processo de libertação. Eu fui sendo liberto. Para começar a entender então o chamado, ou o que Deus queria de mim. E aí, já um pouco mais consolidado, já entendendo um pouco mais a palavra de Deus, mais firme na palavra, um dia eu questionei Deus. Cheguei diante de Deus e falei para Deus: Deus, qual que é o propósito de eu estar aqui então? Além desse processo de libertação, hoje, graças a Deus, me sinto bem e tal. E Ele falou assim: eu te chamei para você pastorear as minhas ovelhas. Eu não entendia muito bem, né? Esse sentido de pastorear as ovelhas. Mas com o passar da caminhada ali, Deus foi falando, foi confirmando. De repente Ele falou para mim: olha, eu te chamei para você ser um pastor. Pastorear as minhas ovelhas, realmente cuidar das minhas ovelhas.
né? Então, sabe assim, Deus foi encaixando as coisas, né, na minha vida, foi, sabe, moldando, foi colocando, falando certinho, eu fui crescendo, fui sendo abençoado juntamente com a minha esposa, e a gente foi, sabe, nos envolvendo cada dia mais, cada vez mais, e de repente, agora, a minha crise de identidade já passou. Eu consegui vencer aquela primeira parte, passei agora pelo processo de libertação. Agora eu já sei que eu tenho um chamado de Deus, e o meu chamado de Deus foi muito cedo. Deus me chamou, né, logo no começo da minha conversão mesmo. Ele já começou a falar isso comigo. Então, hoje eu não tenho dúvida do chamado de pastorear as ovelhas. É lógico que ainda tenho muito que aprender, muito mesmo, mas estou no caminho. Terminei meus estudos nesse período todo. Fiz faculdade de teologia, juntamente com minha esposa, fizemos teologia, somos formados. Mas tudo no processo de Deus, tudo debaixo da graça de Deus, porque nós começamos a entender. Nós somos uma geração que eleita. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu, e nos escolheu a dedo. Falou: olha, é você, eu estou te escolhendo, eu quero você, né? E aí esse versículo, Pedro, ele vai falando para nós assim, né, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo ou adquirido por Deus. Você e eu somos propriedades de Deus. E olha, você tem sua propriedade, você não abre mão da sua propriedade, não é? Hoje o seu bem maior é seus filhos, sua família, não é? Você abre mão da sua família? Não abre, nunca vai abrir. Deus nunca vai abrir mão de você e de mim, porque nós somos propriedade exclusiva dele. Somos propriedade exclusiva. Sabe? E quando você começa a entender isso, que você é propriedade exclusiva, que você foi eleito, que você foi escolhido, que você foi separado por Deus, você começa então a se fortalecer, você começa a caminhar mais, você começa a buscar mais o Senhor, sabe? O reino dos céus vai se abrindo para você, e aí Deus começa então a te abençoar cada vez mais. Hoje, como minha esposa já falou aqui, hoje nós somos abençoados. Hoje, lá em Uberlândia, nós fazemos parte da Shalom Comunidade Cristã. Lá nós temos 9 congregações em bairros, né? E a sede, que é a principal. E eu e minha esposa hoje coordenamos uma das congregações em um dos bairros, onde o Darcio e a Silvânia participavam juntamente conosco lá, né? E aí, quando eles vieram para São Paulo, Jesus está, né, levando eles embora. Depois foram aconselhados, né, procurar uma igreja local aqui, porque eles precisavam congregar, e vieram aqui, né, para a igreja Emanação. É isso? E também aqui, né? Isso aí. Continuar firme no propósito de Deus. Então, amados, Pedro então ele está falando isso, né? Que nós fomos escolhidos. E você não pode abrir mão disso também. Como Deus não abre mão de você, você também não pode abrir mão daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa. Talvez você está vivendo ainda alguma luta, alguma situação, talvez os filhos, né, estão aí meio perdidos. Eu quero te dizer que Deus, quando Deus escolhe uma pessoa, Ele não escolhe só uma pessoa, Ele escolhe toda aquela geração. Para você, seus filhos, sua família, tudo no tempo de Deus. Deus vai fazendo aquele processo, aquele trabalho, né? E aí,
todos começam então a se aproximar, se chegar até Deus, sua família começa a se converter. Me lembro da minha esposa falando aqui, eu me lembro do meu sogro. Meu sogro, ele tinha um centro espírita, recebia lá as entidades e tudo mais, né? Aí, devido a muitas situações, bebida, coisas erradas, minha sogra separou dele, e um dia ele ficou doente. Sabe onde ele foi morar? Lá na nossa casa. Foram 7 anos que ele morou na minha casa, porque ele ficou doente, ficou acamado, ele precisava de ajuda, e aí, durante 7 anos, nós trabalhamos com ele, falamos de Jesus para ele se converteu, batizamos ele, e agora sabe onde ele está? Na glória. Foi para a glória. Deus chamou ele na hora certa, no momento certo, chamou ele e foi embora para lá na glória. Mas se converteu. Uma geração. E Deus, quando Ele chama uma pessoa, é uma geração que Ele está chamando. Então, toda a sua geração, eu declaro nessa manhã, todos eles se converterão ao Senhor Jesus. Ninguém vai ficar de fora. A Bíblia diz que Paulo, em um navio, de um lugar para o outro, aquele navio em tempestade, quebrando tudo, Deus deu uma promessa para ele. Olha, ele falando com Deus ali: Senhor, tem muitos homens aqui, não me lembro muito bem a quantidade, 200 e pouco parece. Enfim, todos vão morrer. Aí Deus falou para ele: nenhum desses homens que estão nesse navio vão se perder. Ninguém vai morrer. Isso aconteceu. O navio foi destroçado, mas ninguém morreu. Todos foram salvos. Então, quer dizer que todos da sua casa, todos se converterão ao Senhor Jesus. Amém. Mesmo que morram, porque todos nós vamos morrer um dia, mas antes de morrer, se converterão ao Senhor. Essa é a nossa oração, sabia? Minha oração, a oração da minha esposa, que todos a nossa geração, todos os nossos parentes, que eles se convertam, mesmo que o Senhor leve eles, mas vão morrer no Senhor. Amém? Pouco tempo atrás, acho que 3 anos atrás, um dos meus irmãos morreu, faleceu. E ele esteve num culto como esse, uma semana antes. Estava desviado dos caminhos de Deus. E naquele culto, lá na Uberlândia, aquele dia até foi eu que ministrei a palavra. Estava ele, estava minha mãe, estavam os filhos dele ali e tal. E no final eu fiz o apelo para quem queria entregar a vida para Jesus e aqueles que queriam reconciliar com Jesus. Meu irmão foi um dos primeiros aí na frente. Ele reconciliou com Jesus, entregou a vida dele novamente para Jesus. E logo depois então ele veio e faleceu, né? Mas eu creio que hoje ele está no Senhor. Ele está no Senhor. Porque é isso que a palavra está falando para mim e para você. Somos uma geração eleita. Somos um povo exclusivo de Deus. Agora, com qual propósito? Você venceu já sua crise? Você já venceu sua libertação? Hoje você é um homem, uma mulher liberta, talvez dos vícios, né? Ou outras coisas que estavam te dominando. Hoje, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão aí viciadas realmente na tecnologia, estão presas, né? Na prostituição da internet, dos meios aí, né? Das redes sociais.
mas muitos estão sendo libertos. Estão se rendendo a Deus. E quando nos rendemos a Deus, Ele realmente faz essa obra de libertação. Agora, muitos como eu já entendemos quem é Deus. Agora já tenho mais a proximidade com Deus. A Bíblia diz que o sacerdote, antigamente ele ia lá para interceder pelo pecado do povo. E era só eles. Agora não. Agora nós temos livre acesso. Eu e você temos livre acesso para pedir a misericórdia de Deus sobre nós, sobre nossa família, para que Deus perdoe o pecado dos nossos familiares, mas além dos deles, dos nossos. Nós temos livre acesso através do sangue de Jesus. E aí agora eu consigo me aproximar de Deus, eu tenho mais contato com Deus. Deus agora já está falando comigo, já estou ouvindo a voz de Deus. Estou sendo abençoado por Deus. Todos os meus sonhos estão dentro dos planos de Deus, Ele está realizando. Agora surge uma dúvida: qual que é o meu chamado? Qual que é o propósito disso tudo? A Bíblia diz que Deus nos chamou então para anunciar as boas novas. Eu e você estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Como eu estou falando aqui para vocês, sabe, queridos, lá em Uberlândia, em 2006, nós começamos um trabalho de prevenção às drogas nas escolas de Uberlândia. E a gente vai de sala em sala falar de Jesus para as pessoas. Vai eu e um outro pastor. O outro pastor faz a parte teórica, mostra nos slides, no quadro, tudo sobre as drogas. Nós temos lá 40 minutos, então em 15 minutos ele fala a parte dele, explica, e depois eu entro com o meu testemunho. Eu levo em torno de 20 minutos, o meu testemunho mesmo, na íntegra. No final a gente fala de Jesus e entrega um convite para eles, para eles irem na igreja. Trabalho de evangelização. Nós já falamos aproximadamente para mais de 20 mil alunos lá em Uberlândia. Nós fomos praticamente todas as escolas de Uberlândia, de sala em sala. E o nosso sonho maior era entrar na faculdade, que é o desafio maior. Chega lá, professores, a maioria tudo ateu. E nós orando, um dia a porta se abriu. E nós entramos na faculdade, lá na UF. E começamos a falar lá dentro. Chegava, tinha professor que não aceitava isso. Tá bom, não tem problema, nós vamos no outro aqui do lado. Aí o outro aceitava. Aí ele falava com aquele que não aceitou: que dia que o senhor não vai dar aula aqui? A tal dia está horário, então nesse dia eu venho dar aula no seu lugar aqui. E lá nós somos professores, né? Não, então tá bom, pode vir então. O que ele não queria era ouvir. Mas para os alunos, para ele não importava. Você vai ocupar meu espaço então, eu não vou poder vir? Beleza, então pode ocupar. Depois passamos a entrar também nas faculdades particulares, empresas. Então, amados, até mesmo ano passado agora a gente estava nas escolas lá, Messias Pedreiro, fazendo palestra de prevenção às drogas. Trabalho excelente, maravilhoso, com a parte teórica e a parte prática mesmo, que é o testemunho, que marca a vida das pessoas, que toca mesmo a vida das pessoas. Você vê ali
né? As pessoas veem uma pessoa que era totalmente perdida, que não tinha esperança nenhuma, hoje, para a honra e glória do Senhor, é um líder da igreja, é um pastor de uma igreja. Isso é um grande milagre, irmãos. Eu sou um milagre de Deus, você é um milagre de Deus. Você está aqui hoje, é um milagre de Deus. Deus permitiu você respirar, abriu seus olhos para falar assim: você vai lá na igreja Emanação hoje, ouvir uma palavra. Milagre. Deus grande nos ama tanto. Você é amado, você é amada. Olha, se você conseguir entender essa dimensão do amor de Deus sobre você, sobre a sua família, talvez você tenha falado assim: não, meus filhos, minha família lá, está todo mundo perdido, não tem esperança, não tem jeito para eles. Tem jeito sim. Tem nada impossível para Deus. Não interessa quantos anos seu filho está perdido no mundo. Ele é de Deus, ele pertence a Deus, ele foi escolhido, foi eleito por Deus. Você não pode abrir mão. Tem que declarar: não abro mão. Lá em Uberlândia, quando a gente vai na casa fazer uma visita, né? As visitas que a gente mais faz, que eu e minha esposa mais fazemos, é ir numa família onde os filhos estão perdidos nas drogas. E aí a gente dá umas estratégias para a pessoa, né? Fala: olha, tem aqui o vidrinho de óleo de unção, você vai pegar esse óleo aqui, você vai ungir toda a roupa dele, a cama, guarda-roupa, ungir tudo. E você vai começar a orar agora, para que quando ele começar a usar droga, ele começa a passar mal. Ele vai vomitar, entendeu? Ele vai começar a pegar nojo daquilo, ele vai começar a ver até o bicho. Ele tem que ver, né? Às vezes tem igual comer, tem que ver para crer. Então, né? Ensina a pessoa, a gente ensina a pessoa, unge tudo. E aí ele vai começar a sentir incomodado com aquilo. Quando ele começar a ir na boca buscar as drogas, a polícia vai parar ele antes. Ele não vai pegar a droga mais. As portas vão se fechar. Estou falando disso porque é o caminho que a gente mais trabalha, mas é em todo sentido, todas as outras coisas também. Libertação. Né? Por quê, queridos? Porque nós não podemos abrir mão. Não interessa a situação que você está vivendo. O que interessa é que Deus tem um plano, tem um propósito na sua família. Ele ama a sua família. Deus ama a família, irmãos. A família é o sonho de Deus. Família é a menina dos olhos de Deus. E ai daquele que mexer com a família de Deus, vão ter suas consequências. Agora, nós temos que nos posicionar. Sabe? Nos posicionar. Fala: não abro mão. Assim como o Senhor me chamou. O Senhor disse: somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido para anunciar a palavra. Eu tenho anunciado a palavra, eu tenho pregado a tua palavra. Hoje eu sou um servo, uma serva do Senhor. Estou firme na igreja, sou fiel ao Senhor, sou fiel à igreja local que eu estou. Porque uma das coisas que nós precisamos aprender, irmãos, é ser fiel na igreja local que nós estamos. Lá nós ensinamos, né? E eu tenho certeza que aqui o pastor Nathaniel também ensina. Nós precisamos nos enraizar na igreja local, porque Deus te colocou nessa igreja. Você pertence a essa igreja. Você não pertence a outra igreja, você pertence a essa igreja hoje. Então aqui você precisa se enraizar, se fortalecer, crescer aqui, ser abençoado aqui. E aqui Deus vai te abençoar mais ainda. E quanto mais você se enraizar, quanto mais você crescer, você vai buscar, você vai crescer, e aí Deus vai abençoar a sua vida. Mais você vai ser abençoado, mais você vai ser fortalecido, mais ainda Deus vai abrir as portas, mais milagres vão acontecer na sua vida. Então enraiza, fica firme, não
ali. Fica firme, não abra mão, sabe? Busque de Deus. Fale para o seu pastor: pastor, eu estou aqui, olha eu aqui, eu quero servir o Senhor. O que posso fazer na igreja também? Lá na casa de recuperação, eu tive a oportunidade de ir embora, mas eu não queria ir embora também. E eu estava esperando o pastor falar para mim: não, se você quiser ficar, você pode ficar. E Deus foi maravilhoso demais. Pode ficar se quiser. Oh, coisa maravilhosa, né? Graças a Deus por isso. Mas porque a gente entende, você começa a entender. E aí eu falo: eu tenho que ser útil na igreja. Onde eu posso ser útil? O que eu posso fazer para ajudar a igreja? Tem tantas coisas na igreja, irmãos, para fazer. Ministério infantil, intercessão, louvor. Não, o pastor está aqui, no teclado aqui, né? Que bênção. Meus meninos lá em Fernanda servem também. Tem que servir, gente. Vai ficar em banco, não. Tem um chamado. Além de pregar a palavra, você tem um chamado dentro da igreja. Amanhã ou depois você pode estar aqui pregando a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que muitos aqui têm palavras maravilhosas. Eu tenho certeza que muitos aqui pregam até melhor do que eu. Pregam. Recebe, né? Eu recebo. Amém? Então, amados, nosso chamado, a nossa missão agora é pregar a palavra. Pedro, ele respondeu essa pergunta, né? Sobre quem nós somos, e ele também fala sobre essa missão. Nossa missão é anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas. A gente vivia em trevas, né? Nos chamou das trevas, nos tirou lá daquele lamaçal, daquela sujeira, aquela bagunça, e nos transportou para o seu reino de luz. Quero dizer que você vive no paraíso. Para quem vivia em trevas, em sofrimento, em dor, hoje você vive no paraíso. Não temos do que reclamar. Nós temos que levantar a mão para o céu e falar: Deus, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho. Que tudo que eu tenho vem do Senhor. Amém? E Deus vai dar mais. Deus vai dar mais. Continue buscando. Continue servindo o Senhor, que Ele vai te dar mais ainda. As coisas vão melhorando com o passar do tempo. Para quem está lá fora não se converteu ainda, a nossa intercessão é que eles se convertam, que eles sejam abençoados. Mas para nós que servimos a Deus, a tendência é as coisas melhorarem. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos aceitar o sistema do mundo. As coisas vão ficar pior, vão ficar ruim. Pode ficar para eles, para nós vai ficar melhor. Porque nós servimos um Rei poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos tirou das trevas e nos colocou e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Então, eu e você, então não podemos negar esse chamado. O chamado de Deus na sua vida. Eu e você não podemos abrir mão disso. Eu não abro mão disso, irmãos. Quando Deus me chamou, 30 anos atrás, eu disse sim para Ele. Falei para Ele: eis-me aqui. E você? Qual que é a sua resposta para Deus hoje? Qual é a sua resposta para Deus nessa manhã? Eu quero te convidar a ficar de pé, por favor. Feche seus olhos por um instante.
Deixe o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração nessa manhã. Você é uma geração eleita. Deus te chamou. Deus te escolheu. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus diz para você nessa manhã que Ele não abre mão de você. Se Deus não abre mão de você, por que você quer abrir mão de Deus? Talvez você fale, pastor, mas as lutas são muito grandes. Eu tenho vivido muitas lutas, muitas guerras, muitas dificuldades, as coisas estão difíceis. E eu te falo então essa manhã que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é maior do que qualquer problema que você está vivendo hoje. Qualquer luta, qualquer situação. Esse Deus é maior. Ele é mais poderoso. Ele vai cuidar de você todo o tempo. Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Confie nele. Confie nele. Você foi eleito, foi separado. Deus te escolheu a dedo. E diz para você: você é meu, você é minha. Eu não abro mão de ti. Não abro mão da sua casa, da sua família. Não abro mão. Eu confio nele. Confie na palavra dele. Descanse nele. Ele te fortalecerá. Ele suprirá todas as suas necessidades em Cristo Jesus. E nada, absolutamente nada vai te faltar. Ele é fiel. Ele é fiel. E Ele continua sendo fiel. Ele nunca deixará de ser fiel a você e a mim. Então continue lutando. Continue sendo fiel. Continue buscando. Você tem um chamado de Deus. Deus te chamou. Você vai pregar a palavra, começando dentro da sua casa, para sua família, seus filhos, seu cônjuge. Depois você vai para os vizinhos da sua rua. Você vai crescendo. Porque quando Deus chama, Deus capacita. Ele está te capacitando nessa manhã para servir com muita unção, com muita graça, com muita autoridade. Espírito Santo, vai tocando agora seus filhos nessa manhã. Ó Deus, vai transportando, Senhor, aqueles que estavam em trevas. Ó Senhor, transporta, Senhor, para o teu reino de luz nesta manhã. Muda a história desse meu irmão, minha irmã, dessa família que está aqui. Vai mudando, Senhor, a história desse casal. Senhor, vai quebrando, Senhor, todo o mal, todo o laço do inimigo, toda mentira do inimigo. Senhor, vai quebrando agora em nome de Jesus. Ó Deus, somos uma geração eleita. Fomos escolhidos pelo Senhor. Uma nova história o Senhor está escrevendo a nosso respeito. Somos do Senhor. Aleluia. Isso. Agora, Senhor, você tem um chamado. Aleluia.
você. Você precisa dizer sim para o seu chamado, porque as pessoas estão olhando para você. Seu testemunho de fidelidade, de compromisso com esta igreja, vai falar tudo para eles. E eles verão a glória de Deus em você. Eles verão Jesus em você. Eles verão Jesus em você.